Olha só, eu esqueci de gravar, esqueci de ler o verso de abertura. Olha como eu estou já entrando nesse lugar. Recording in progress. Vou ler o verso aqui que eu separei, então, para vocês. Micael que traz querer, força, coragem. Ele é espírito solar. Ele quer que o contemplemos. Trabalha com as consequências, não com as causas. Micael, calado, contido, não dá resposta alguma. Ele está presente. Ele quer. O que é pensado na terra, ele aprova ou rejeita, mas só se considerado justo pelo mundo espiritual, pois em seus períodos nem nunca participou da atividade terrestre. Todo herdado lhe é antipático. O falar é algo do qual ele se afasta, pois prefere o pensamento. Rudolf Steiner. Muito bem. Depois dessa fala não gravada do que é o Mercúrio e o Deus, a história do Deus Mercúrio, a gente vai ser brindado pela leitura do ponto de vista certo, quarta-feira, dia de Mercúrio. Diga, Márcia, diga, Sandra. antes de nós iniciarmos, também tem na química, né, o material mercúrio. Sim, sim. Fale deste lugar do Mercúrio. Como que é? Ele é o único metal, Mercúrio, que ele é líquido. Isso, Não é isso? Quando a gente fala disso. Então, ele tem um movimento. O Mercúrio ele coloca tudo em movimento. Tudo em movimento. Então, se a gente olhar olha só, na alquimia, qual é o papel de Mercúrio na alquimia? Ele tem esse papel de harmonizar, de equilibrar, de compensar essa a polaridade. Ele compensa as polaridades entre o peso e a luz, entre o material e o espiritual, entre a água e o ar, entre o terrestre e o cósmico. Olha, são qualidades de Mercúrio na alquimia. O que tem a ver com o texto que a gente vai ler do dia da semana, né? Neste lugar. Ele também, se a gente olhar, ele é considerado um deus, um terapeuta, né? O Mercúrio, nesse lugar. Vocês já viram falar do Hermes Trimegisto? 3 vezes, né, o grande. Então, esse é o Mercúrio, também chamado de Hermes, né? 3 vezes o grande. Então, quando ele coloca, ele une aquele caduceu, ele se torna o grande curador entre a polaridade também, entre as polaridades. Então, o que ele faz no homem? Ele harmoniza o pensamento e a vontade através do sentimento. Então, equilibra o sistema neurosensorial com o sistema metabólico motor. E, com isso, ele equilibra a partir do sentimento, da vontade. Então, ele é aquele que o grande é o pulmão, né? Pulmão cósmico, entre essas duas forças, inspirar e expirar. Então, a gente vai olhando estas qualidades, porque aí a gente pode, sem isso, aqui está a Sueli dizendo, sem pressa e sem pausa. Ele equilibra esse ritmo, né, do ritmo. Mas, quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? Ele vai para essas polaridades, como ele é muito... ele traz movimento, né? Então, ele pode trazer um movimento a algo que está parado, mas ele também pode trazer muito caos para alguma situação, para alguma questão. Então, vamos olhar aqui
o ponto de vista certo, e a gente vai olhando para isso, olhando para essa também qualidade desse Mercúrio, do que é e o que tem a ver com esse ponto de vista. Até a Marta, Pode né, ler? que vai ler. Pode É. ler. Quarta, a organização da existência. Viver de acordo com a natureza e com o espírito, não deixar absorver pelas futilidades da vida exterior. Evitar tudo o que traz inquietação e pressa. Não precipitar nada, mas tampouco ficar indolente. Considerar a vida como um meio para o trabalho, para a elevação e agir de acordo. Fala-se também nesse sentido de o ponto de vista certo. O que tem a ver com Mercúrio, esse ponto de vista certo? O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, a primeira frase dele é organização. Então, qual é a estrutura? Né? A organização não dá uma estrutura? Quando a gente diz eu vou organizar algo, né? Então, a primeira coisa que ele fala, a primeira frase, organização da estrutura. Então, quais são as partes que eu tenho que organizar, que ordenar? Mas eu vou ordenar de que forma essa estrutura da vida? E ele diz aqui, ó, viver de acordo com a natureza e com o espírito. Olha, duas coisas novamente polares aí, né? A natureza e o espírito. Como é que eu vivo de acordo com a natureza? Como é que eu vivo de acordo com a natureza? Seria como se fosse ligado nas coisas da terra mesmo, da vida material, né? Natureza é uma coisa bem matéria e espírito é o outro lado. E o que tem na natureza, Emília, quando a gente fala assim, a gente viver de acordo com a natureza? Então, a gente olha a natureza, tem o ritmo, Uhum, não é isso? O isso. ritmo do dia, o ritmo da noite, o ritmo das 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente olha para esse ritmo, né? E aí não se deixar absorver pelas futilidades da vida. Então, o Mercúrio é esse que ele é extremamente fútil se deixar do outro lado, do lado que não é o lado dele em equilíbrio, né? E ele está sempre com muitos interesses, ora aqui, ora ali, ora aqui, ora ali. Então, passa para essa futilidade. Eu não me aprofundo, eu não vivo uma coisa. Eu estou aqui, daqui a pouco eu já estou no outro lado. É quase aquele também ligado a esse sanguíneo, né? Essa atuação do sanguíneo. Então, se a gente olhar o que ele precisa, o que precisa aqui para viver de acordo com a natureza e com o espírito, sem se deixar absorver pela futilidade. Então, se a gente olhar, a gente precisa muito de ter uma concentração interna, para que eu não me deixe envolver pelas futilidades da vida. Se eu não tiver essa concentração, e aqui entra de novo o Mercúrio, um grande exercício para isso, para o Mercúrio, é essa concentração, porque ele quer olhar para tudo e para todas as coisas que ele não se concentra. Olha, quando a gente vai meditar, então a cabeça coça, fico pensando em uma coisa, em outra, eu começo a olhar para um monte de coisa, parece que tudo vem ao meu encontro e a dificuldade é essa concentração, porque eu não consigo muitas vezes.
E aí ele traz esse lugar de novo. Como é que eu me concentro? Como é que eu me reflito sobre isso? Como é que eu entro e me coloco em harmonia com a natureza e com o espiritual? Nesse lugar. E aí ele diz aqui de novo, ó, evitar tudo que traz inquietação e pressa. É outra das questões de Mercúrio. A inquietação, a pressa. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Oi, Zuleika, você levantou a mão. Não, está muito interessante ouvir falar de Mercúrio, que eu sou uma geminiana com ascendente em Gêmeos. A sorte é que eu tenho a Lua em Virgem. Que te dá um pouco de chão, né? Verdade mesmo. Muito movimento. Pergunta a Marília. Marília e a Carla ficam assim: esse pé é para você parar um pouco. Olha, eu não quis falar isso, tá? Mas já que você está trazendo, que é quando a Emília trouxe, ela foi pôr o pé no chão e quebrou o peito do pé, o ossinho do pé. Mas eu falando de Mercúrio quarta-feira, eu falei assim, gente, é tudo de Gêmeos que precisa. Exatamente. Então, nesse lugar. Então, oi, Marta. É um bom exercício, Zuleika. É que uma vez eu ouvi que quarta-feira é o dia mais difícil da gente estudar, de aprender alguma coisa, porque o pensamento fica muito... Então, assim, a dificuldade de reter aquilo que está aprendendo. Exato. Porque ele tá bem no meio da semana, né? É. Ele está bem no meio da semana. Ele está entre o dia da ação, que é Marte, né? Que é a terça-feira, e o Júpiter, que é essa organização que a gente fala. Então, ele está nessa transição, ó, entre o início que foi antes, a semana, e o que vai vir a ser. Ele está bem nessa transição. Ô, Márcia, mas o que tem então de positivo? Tem várias características aqui, mas o que tem de positivo, então, eu sou mercurial, né? Estou aqui pensando nisso, bem mercurial. Então, o que tem de positivo, né, na quarta-feira, nessa organização? Imagina que eu quero fazer uma organização aqui no meu escritório, por exemplo, na quarta-feira. A tendência é que eu me organize ou me desorganize? Então, aonde é que você vai colocar? Onde é que está? Porque se a gente fala das polaridades, organização, desorganização, você está de novo trazendo a polaridade, né? Então, se eu vou para as polaridades, eu entro nessa desorganização. Então, o que eu tenho que caminhar para esse equilíbrio? O Mercúrio ele tem uma qualidade muito boa, que é trazer movimento às coisas. Mas, se a gente olhar o ar, né, como esse movimento, um vento ele pode refrescar, mas ele também, um vento que é um vento muito forte, ele pode trazer uma destruição no ambiente, ele pode trazer caos para o ambiente. Então, onde eu equilibro esses dois lados? Porque ele a grande qualidade, conferir movimento àquilo que está parado, curar aqueles que necessitam. São qualidades do Mercúrio. E aí a gente olha aqui, ó, olha a próxima frase: não precipitar nada. Porque se eu precipito, eu vou para essa qualidade de Mercúrio que eu coloco tudo em movimento, mas não é um movimento consciente, não é um movimento que eu trago para uma organização. É um movimento que fica quase ligado a um caos, essa precipitação. Vocês já se viram precipitando um pensamento, uma ação, uma atitude? E depois vocês refletiram e falaram:
nossa, eu podia ter esperado um pouquinho mais. Já se viram nessa situação? Então, esse é o lugar desse Mercúrio. Então, como é que eu trago esse impulso para agir? E aí eu olho um pouquinho, respiro, não deixo de agir. Ele fala assim, não ficar indolente. O que é o ficar indolente? O ficar parado, né? O não ficar indolente, mas também não me precipitar. Isso não fala de um equilíbrio novamente aqui? Entre essas duas polaridades, ó, a ação e a indolência. Oi, Sandra. Então, vem uma imagem para mim, né? Eu acho que diante da nossa dinâmica atualmente, existe aqui essa agitação e essa inquietude, né? E tem que ter o equilíbrio. Não seria uma imagem de uma balança nesse dia? Aquilo que pesa, né? Por exemplo, a agitação, e eu respiro e trago a calma para mim interior. Não seria isso? Ele pode trazer Nesse esse equilíbrio, né? Mas se a gente olhar, o equilíbrio ele não para em ficar parado, né? Então a balança ela está em equilíbrio aqui, mas se a gente olhar é quando ela faz esse movimento pendular, né, do equilíbrio. Se a gente está andando, está numa bicicleta, onde é o equilíbrio que a gente encontra no andar de uma bicicleta? É no movimento que a gente está em equilíbrio. Alguém consegue ficar em cima de uma bicicleta parada, sem pôr o pé no chão? Tem que ter muita habilidade para fazer isso, né? E fica por um certo tempo. Mas eu equilibro isso quando eu coloco ela em movimento. E aí sim eu estou nesse equilíbrio. Então a balança, ela não pode estar só aqui parada, porque isso não é equilíbrio. Entende? É isso aqui. É movimento. Diga, Luciana. Eu acho que o importante para que a gente consiga viver essa esfera é ter o entendimento das coisas. Porque até se você for pensar numa organização, se você não entende por que você precisa organizar, e o porquê é muito Mercúrio, essa curiosidade que a gente vai atrás das coisas, só que muitas vezes, como a nossa cabeça fica com zilhões de informações, de estímulos, pelo menos para mim, às vezes eu preciso fazer atividade física para ter esse corpo cansado para os meus pensamentos se organizarem. Como a Zuleika, eu também tenho um sol em Gêmeos, então tem hora que a cabeça traz zilhões de informações, e aí na hora que eu começo a fazer as atividades físicas, mesmo que seja uma caminhada mesmo, para mim isso tudo vai encaixando, vai trazendo sentido, vai me dando o norte das coisas, porque senão esse comunicador aí entre mundos traz tanta informação que eu não sei o que fazer com isso. Então, eu queria compartilhar com vocês, Sim. porque é para mim. Você veja, tem um bom exercício para esse Mercúrio, né? Que o exercício de concentração. Vocês lembram lá que a gente foi pegar um objeto e começar a pensar naquele objeto com tudo? Esse é um exercício para Mercúrio, que é a concentração, que é a dificuldade, né? Que é a dificuldade aqui. Como é que eu vou precipitar? Não precipitar, mas também não ficar parado. Então, como é que eu me concentro nisso? E observo e reflito sobre isso. O outro exercício é pensar sobre a sua ação no final do dia, né? Quando você pensa assim, como é que você evoluiu de uma atividade para outra? Né? Então, foi de forma precipitada, ou eu deixei de fazer uma atividade para outra.
Então, como é que eu vou desacelerar dessa atividade frenética que o dia a dia me coloca? Né? Se eu não estiver nesse trazer consciência para as minhas ações que estão inconscientes. Né? Essa inconsciência é uma qualidade, é um lado que assim eu posso fazer todo um movimento aqui sem consciência. E aí é o que ele vai trazendo, como é que eu trago esse ponto de vista certo, né, considerando a vida, olha só, como um meio para o trabalho, para a elevação, e agir de acordo. O que é agir de acordo com isso? Mas obrigada por compartilhar, Lu. Diga, Marta. Você não tirou? Oi. Ricardo. Então, oi. Eu queria falar que desde a adolescência eu penso sobre o equilíbrio, né? E nesse pequeno texto eu enxerguei assim a imensidão, né, desse conteúdo, como ele é forte e trouxe para o meu interior isso como uma filosofia de vida, uma meta, porque o equilíbrio para mim é como se fosse uma busca. Ele não existe. Não é um ponto fixo, mas é uma coisa que você procura, que quando você passa, você tem que voltar atrás. Você nunca vai encontrar o equilíbrio, mas é uma procura, é uma busca. Isso daí dá todo sentido às coisas, porque se a gente fosse espelhar na natureza, mesmo quando o vento está parado, a natureza não está parada, ela está se fortalecendo, né? E, e eu acho assim como se fosse uma filosofia de vida, de tão importante que é, porque não é uma coisa que você consegue materializar, mas é uma coisa espiritual até, né? Porque está entre a natureza e o cosmos, né? Que é a vida, né? Como uma simbologia seria a vida, né? Sim. Né? Todo mundo procura, é uma busca, né? Mas é como a vida, você nasce, morre, você está procurando alguma coisa, né? E essa coisa é o equilíbrio, né? Sim. Talvez o equilíbrio seja Deus, o criador de tudo, não sei. É que às vezes a gente tem a ideia de que o equilíbrio é estar parado, é se chegar a um ponto e ficar. Mas o equilíbrio é movimento, não é ficar parado. Veja o andar, por exemplo, é uma outra reflexão do equilíbrio. Para que eu possa caminhar, eu tenho que estar com o pé aqui, mas o outro já tem que fazer o movimento de estar lá. E eu estou sempre fazendo isso aqui. Esse é o equilíbrio. Se eu paro, eu estou aqui, eu não trago esse movimento para a vida. Então, de novo, o equilíbrio tem a ver com o movimento e não com O estar próprio parado. planeta está em equilíbrio dentro do universo, né? Mas ele, quantas rotações, né? Não está parado. Não está parado, né? No entanto, nunca sai desse sistema solar, né? Graças a Sim, Deus, né? sim, É um equilíbrio em movimento, né? E automovimento, né? exato. Então, o que ele coloca, né? O que ele traz para a vida. E aí ele fala aqui do ponto de vista certo. E, de novo, o que é o ponto de vista certo para cada um? Então, eu tenho que organizar a minha existência, viver de acordo com a natureza e com o espírito, não precipitar nada, mas também não parar, não estar inquieto, porque evitar tudo que traz inquietação impressa, que é essa agir sem pensar, né, muitas vezes, e isso é o que traz esse olhar para a vida como o ponto de vista, né, que ele traz ponto de vista certo.
Olha quanta coisa num texto de quantas palavras, quantas frases que a gente tem aqui. E aí, qual é o meu ponto de vista? Quando a gente fala de um ponto de vista, olha só, um ponto de vista é a maneira como eu olho para as coisas. E eu olho para as coisas de forma impensada, eu olho para as coisas com essa pressa e eu quero fazer as coisas. De que forma que eu olho? Ponto de vista certo. Mas se eu perguntar para cada um qual é o ponto de vista certo seu, é diferente do outro. Cada um tem um olhar diante da vida. O ponto de vista tem a ver com como é que eu olho a vida. Nesse sentido. Certo? Podemos caminhar? Nossa, a gente mal vai conseguir falar do outro, do esforço correto. E, de novo, a gente pode olhar quem é esse Júpiter. Vocês conhecem a história de Júpiter? Quem conhece a história de Júpiter? Conhece, Lu? Está balançando a cabeça. Conta. Não me deixa só nessa história aqui falando. Conta um pouco. Ele é filho de Saturno. Isso. Que mais? Ele o destrona lá. Saturno comia seus filhos justamente porque ele tinha esse medo de não ter o poder. E aí vem Júpiter e o destrona. Então, ele é este Deus da expansão, da alegria, do otimismo, da sabedoria. Isso é um pouco que eu sei dele. Isso, então, ele é esse senhor do céu na mitologia grega, ele é o Zeus, né, que rege o Olimpo, né, nesse lado. Então, ele reparte com os irmãos, né, que foram engolidos por Saturno e que, quando ele vem, quando ele destrona o pai, o tempo, Cronos, né, ele ordena isso, então ele fica com o céu e ele compartilha o submundo, o inferno com Hades, né? E aí traz esse equilíbrio, né? Novamente entre céu e terra. O raio, né? O grande elemento dele, e a águia é o animal. Então, o raio ele tem algo de ser certeiro, ele cai no lugar certo, né? Ele traz essa retidão na ação. E a águia, ela tem uma qualidade, olha só, de que ela tem um voo e ela pode estar até 3 quilômetros de distância, ela identifica o alvo e ela vai de forma certeira até lá. Então, o Júpiter tem essa qualidade de ter uma amplidão, de ter um olhar, né, para esse todo e ter uma ação certeira ali. Todo mundo, se a gente imaginar numa reunião, essas qualidades, quem é que fica, fala, aí o Júpiter fala, vamos fazer assim. Bom, então, ele traz essa ação certeira, né, reta. E aí vamos ver o que tem a ver com esta quinta-feira, com o esforço correto. Pode ler, Marta? Posso. Quinta, a aspiração humana. Devemos ter o cuidado de não empreender nada que esteja além de nossas forças, mas tampouco deixar de fazer o que está dentro de nossas possibilidades. Olhar para além do imediato e do dia a dia. Fixar metas ideais para si próprio, relacionadas com os deveres mais elevados do homem. Por exemplo, procurar desenvolver-se por meio dos exercícios indicados,
a fim de poder, depois, ajudar e aconselhar o próximo mais intensamente, mesmo que isto não se dê num futuro imediato. O que foi dito também pode ser resumido em transformar todos os exercícios precedentes em hábitos. Como é para vocês ouvir? Então, vamos começar aqui. O que é aspirar? A aspiração humana. O que é aspirar algo? Desejar, né, Márcia? Desejar algo, né? Então, a aspiração humana. Olha só, tem esse desejar algo, um desejo de atingir uma meta. Essa meta pode ser material, essa meta pode ser espiritual. Desejo, aspiração humana, atingir algo, né? Esse ideal. Essa frase, esse primeiro parágrafo, Márcia, me lembrou muito aquela oração de São Francisco de Assis, que fala assim, compreender o que eu posso mudar e aceitar o que eu não posso mudar. Eu achei muito parecida com aquela oração de São Francisco de Assis, sabe? Sim, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E aí ele vai trazendo, ó, o cuidado de não empreender nada que esteja além de nossas forças e tampouco deixar de fazer o que está dentro das nossas possibilidades. Como que é isso no nosso dia a dia? Não empreender nada que esteja além das nossas forças. Quando é que eu quero fazer algo que é muito além? Márcia, sabe como eu vejo isso assim no dia a dia? Eu vejo algumas pessoas que qualquer coisa, elas falam assim: ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. E eu vejo outras pessoas que se metem a fazer o que não estão preparadas para fazer. Uhum. Qualquer uma dessas posições, eu acho que é uma posição muito infeliz. Uhum. Sim. Eu sou síndica do meu prédio, sabe? Então, eu vejo muito isso acontecer aqui entre os condôminos. Tem pessoas que poderiam ajudar, que Uhum. têm conhecimento, vamos dizer assim, um engenheiro, não sei o que está preparado, quando a gente está fazendo uma obra, mas a pessoa não quer se meter. E tem outras que não têm nenhum tipo de conhecimento e querem se meter. Uhum. Assim, bem, falando bem Sim, rasteiro, sabe? Eu lembrei muito disso. sim. Então, vamos, muito, muito bom. Então, a gente pode olhar novamente esse equilíbrio, né, dessas forças, empreender algo que está além, é, é, ou deixar, né, mas também não deixar de fazer o que eu posso fazer. Então, se eu deixo o que eu posso te fazer, eu me eximo de um movimento, de uma responsabilidade com um todo, né? Quando eu deixo. Ou quando eu empreendo algo além das minhas forças para fazer algo. Então, eu trago toda essa responsabilidade para mim. E eu atuo a partir dessa responsabilidade sem olhar, né? Também para de que forma que eu posso delegar, porque também é uma qualidade de Júpiter delegar as coisas, né? Para fazer, não é chamar tudo para fazer, ele é considerado um administrador do universo, olha só, um administrador desse grande, de que coloca a ordem e cria essa ordem nas situações, nas coisas. Então, se eu não deixo de fazer o que está dentro das minhas possibilidades de fazer, e a gente pode olhar para muitas coisas, que o que eu deixo de fazer, né, entre o externo e o externo, entre o que eu vejo na minha vida. O que eu deixo de fazer quando eu posso?
está fazendo algo na minha vida. Então, é sempre também um movimento entre esse externo e esse interno, né? O que eu estou fazendo algo no externo além das minhas forças, eu não estou também olhando para o meu interno. Diga, Sandra. Então, assim, no primeiro parágrafo, né, devemos ter cuidado de não empreender nada que ultrapasse as nossas forças. Quando a gente ultrapassa as nossas forças, a gente entra num nível de estresse também, né? Sim, sim. E com isso, você deixa algumas coisas de lado, porque você entra num nível de estresse e esquece desse equilíbrio também, não é? Sim, sim. E aí, quando ele fala, né, olhar para além do imediato e do dia a dia, né, fixar metas, acho que vem calhar também com aquela questão do foco, né, desse cuidado de a gente estar olhando para tudo isso que acontece, né, na nossa rotina também, né? Porque quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo sem focar, né, sem estar determinado, né? Recentemente, essa semana eu fui ao dentista e eu fui fazer a limpeza, né? E aí ela falou para mim assim, escova o dente escovando o dente, né? Não escovando o dente, olhando a janela, fazendo tal coisa, né? Então, com isso, ela me passa um ensinamento importante, porque quantas vezes a gente está escovando o dente, escutando um negócio. Não, escove o dente, escovando os dentes, né? É É simples, mas é estar importante. presente, né, na ação. É estar presente naquilo que eu estou fazendo. Não sei se veio a calhar com esse dia, né? Mas o quanto que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e o nível de estresse é muito alto, né? Então, uma coisa simples, escovar o dente, estar ali presente, olhando cada dente, né? É super importante. Sim. Não sei se isso veio a contribuir, mas que o cuidado de não ultrapassar os nossos limites, né? Isso a gente, quando você traz para o mercado de trabalho, a gente vê hoje, eu tenho uns dados que eu faço um trabalho e que ele trouxe um dado para mim bem alarmante, que assim, mais de 220 mil pessoas foram afastadas do trabalho por uma questão de saúde mental, ou uma síndrome de burnout, ou uma depressão, ou uma crise, mais de 220 mil pessoas em 2020. Então, olha essa quantidade. Então, quanto que muitas vezes a gente está no trabalho, numa alta exigência, empreendendo coisas além das nossas forças. Então, esse é onde é que eu faço um esforço, e se a gente olhar de novo a palavra esforçar, você tem que estar mais esforçado, você tem que fazer algo, não é deixar de fazer, é que tenha esse esforço, tenha esse lugar do pessoal, mas o que eu vou fazer que não pode ser além disso. Diga, Zuleika. Esse até você não empreender mais nem menos, eu acho que tem muito a ver também até com o papel na família, na sociedade, agora você falou no trabalho. Uhum. E, por exemplo, a Marimília é a irmã mais velha. Meu Deus, ela abraça todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo, Olá, Emília, porque ela entregando achava assim, você. ela tinha que resolver. Era a filha mais inteligente, ganhava o prêmio todo ano na cidade, da aluna do ano, tá? Da cidade, no Está cinema. entregando você, Emília. E eu sou a mais nova, tá? Depois só tem meu irmão, sabe? Ele é o príncipe mesmo, não adianta. Mas eu vejo isso, cada um tem uma imagem de si mesmo também muito focada, por isso que é muito interessante você fazer o estudo de autoconhecimento, porque as pessoas que te rodeiam também te rotulam muito. E isso traz uma carga muito grande, né, para a pessoa, tanto no desmérito,
que ouve o tempo todo que você não sabe, você não faz, você é burro, você é isso, aquilo, quanto também achar, não, você consegue, você é guerreira, você faz tudo. Essa palavra guerreira para mulher, então virou tipo assim, vai e se vira, que você tem que fazer. E isso é muito interessante, porque aí vai, cria o adoecimento. E você estava falando do trabalho, eu sou diretora dos sindicatos bancários aqui em Juiz de Fora. Um trabalho que a gente faz muito é que cada dia as metas estão ficando assim, inexplicáveis. E isso cria uma insatisfação pessoal que mesmo a pessoa racionalmente, ela entendendo que aquela meta não existe, não tem condição, mas ela cria uma insatisfação pessoal que vem o adoecimento. E isso eu assisto diariamente lá no banco e é muito sério, muito preocupante. A pessoa dando o melhor dela, né? Ela fazendo e ela não atingindo a meta, ela não consegue se satisfazer, ela não consegue ter aquela satisfação de dever cumprido, de realização pessoal. E é uma coisa muito adoecedora. É uma coisa, esses números que você viu, a gente vê nos bancários e está deixando a gente muito preocupado. E eu, essa semana em casa, estou assistindo o desacelerar, como que é, o organismo desincha, desinflama todo. É muito louco, muito incrível. Aí realmente é você ter metas e satisfação pessoal, se conhecer para você ser feliz. E aí a gente vê em muitas, os bancários têm isso, tem essa questão de um adoecimento muito grande. Diversas profissões a gente vai vendo, né? Assim, médico, por exemplo, eu faço um trabalho com aconselhamento biográfico no Hospital das Clínicas. O índice de suicídios de médicos é maior do que a população normal que faz isso. Olha só, o índice de suicídios é muito grande, porque o nível de exigência é muito grande dele, o nível de estresse, de vício, porque eles têm acesso a medicamentos, né? Então, vício e medicamentos, uma jornada também extensa sobre-humana, assim como colocar ideais, né? Metas, né? Como você trouxe, Zuleika, de bancários, e várias outras, né? Então, a gente vai olhando como é que essa vida e a organização dessa vida, né? Ela vai exigindo de cada um, né? Que aí tem esse trabalho, né? Como que eu faço isso? Vai exigindo de cada um olhar para si, porque aí a vida vai colocar em equilíbrio. De que forma? Olha, quebrou o pé, Zuleika, quebrou o ossinho do pé, vai ter que entrar no equilíbrio aí, né? Vai ter que pôr o pé no chão e olhar, dizer assim, olha, tenho que parar aqui. Então, se a gente não para, a gente é parado para olhar de alguma forma. E aí ele traz de novo aqui, como é que eu vou fazer isso? Aí diz, olha, procurar desenvolver-se por meio de exercícios indicados. Aqui, no ponto do olhar da antroposofia, tem os exercícios dos dias da semana, os exercícios colaterais que a gente viu anteriormente, o controle do pensamento, do sentimento, da ação. São exercícios, né, que eles vão propondo para poder você se desenvolver. E ele diz aqui, ó, a fim de poder depois ajudar e aconselhar o próximo, mesmo que isso não se dê de imediato. Então, eu tenho que fazer um movimento de autoconhecimento, de ajuda, de olhar para mim, para que eu possa estar olhando para o outro. Eu não posso fazer isso sem olhar para mim. E ainda mais, transformar todos os exercícios precedentes em hábitos. Um hábito é algo que eu faço repetidamente. Um hábito é algo que eu faço de forma automática, já ficou introjetado em mim. Eu não preciso mais trazer como um esforço, ele já faz parte de mim.
Então, olha a proposta que ele traz para tudo isso, para esse esforço correto. Ou seja, eu trago uma ação para alguma coisa de forma assertiva, de forma que eu tenha um ideal lá na frente. Eu quero ser, a gente olha isso, eu quero ser um atleta, eu tenho uma meta lá na frente, então eu começo, né? Eu vou treinar, eu vou melhorar essas qualidades, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu tenho um esforço sobre-humano, a gente vê isso naqueles corridas, né, de atletas que eles correm. Muitas vezes eles estão ali no esforço sobre-humano para chegar ao final, né, da linha de chegada. A gente não vê isso, um esforço muito grande desses atletas. Então, qual é o esforço que eu empreendo de forma a não ficar parado, não me prejudicar, mas que eu me desenvolva, mas com uma meta, mas uma meta em que eu olhe, né, uma meta de um ideal mais elevado, não só aquilo das conquistas do dia a dia. Diga, Suelen. Eu relacionei assim ao fato de não fazer nada que esteja além das nossas forças, né? Eu acho que está relacionado ao próximo assim também, porque aquilo que eu faço além da minha força, eu estou ocupando o lugar do outro também, né? Uma mãe que faz tudo em casa, ela está impedindo os filhos também de se desenvolverem, né? Então tá nesse lugar assim de passar do limite. E aqui ele lembra, eu acho que também ele vai fazendo esse ritmo de conectar um dia no outro, né? Porque a gente veio do equilíbrio, né? Da quarta-feira do equilíbrio. Então, ele de novo ele faz esse lembrete, assim, ó, lembra? Você já passou pela quarta-feira, tem o equilíbrio. Então, vamos colocar no nosso lugar e só fazer aquilo que nos pertence, não ao que pertence ao outro, né? Sim. Boa reflexão, porque Boa reflexão. quando eu faço para o outro, né? Então, a gente entra numa outra polaridade aí, que é o folgado e o sufocado. Então, se eu faço muito, eu falo assim, nossa, parece que eu carrego o peso do mundo nos ombros. Então, se eu estou carregando tanto, eu tenho uma outra polaridade, que é o folgado. Mas o folgado só existe porque tem um sufocado do outro lado. E o sufocado só existe porque tem alguém que está folgado. Então, a gente vê trazendo no nosso dia a dia isso. Então, o que está, eu pego para mim, o que está além das minhas forças, e alguém fica aqui indolente, sem fazer aquilo que precisa. Mas eu só faço isso porque alguém pega. Então, uma mãe, por exemplo, uma criança, ela já é capaz de, dependendo da idade dela, de carregar a mochilinha dela. Né, assim, mas o que a mãe faz já pega tudo, porque é mais rápido, tem essas coisas. Então, faço tudo pelo outro. Né? Então, um bom exemplo desse realmente é esse dia a dia nosso, né? Como mãe, como estando na nossa profissão, quando é que eu faço algo que eu me sinto sufocado. Então, olha bem, quando tem alguém que está sufocado, é porque tem a outra polaridade de alguém que está folgado. E aí, quem vai buscar equilibrar? É isso. Diga, Eliane. Já está terminando, né, Márcia? Mas é só para, nesse folgado e sufocado, me remeteu à gula, neste momento do marketing digital, da oferta de cursos e autoconhecimento e autodesenvolvimento, e é um curso atrás do outro, e todo mundo quer fazer ao mesmo tempo, e daí tem os mentores também, né, que modificam totalmente a vida, oferecendo esses milagres, então fica realmente bem dentro do contexto da quinta-feira, de uma aspiração humana, né, de uma individualidade mais saudável, se contamina muito. Perfeito, também. E que lindas reflexões essas, né? Para esse lugar desse esforço, né? Realmente, a gente está
diante de uma sociedade agora com essa possibilidade do virtual, essa possibilidade não, essa realidade do virtual que oferece tanto, 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 que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, de uma forma a abarcar tudo, né, que a gente fala. Aí a gente volta para essa organização da existência da quarta-feira. Como é que eu coloco tudo e ordeno isso, né? O que vem, né? Como é que eu seleciono aquilo que vem ao meu encontro, de forma a eu fazer algo para esse desenvolvimento interno, mas não abarcar tudo, porque aí eu entro numa coisa mercurial. Eu quero fazer 10 cursos, mas, de fato, eu fiz quantidade, mas qual é a qualidade, né, que eu trago para isso? Muito bem, nós já passamos 5 minutos, 7, né, do nosso tempo. Gratidão pelas reflexões aí, por estar, né, trazendo reflexões tão interessantes com palavrinhas assim bem curtas, né, de um exercício aqui que a gente, ampliando para o dia a dia, a gente vai só ao ler, a gente fala, o que é isso aqui, né? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia, esse esforço dessa semana, né? Quarta, quinta, e dos outros, né? Como é que eu transformo isso no meu dia a dia, de forma que eu possa ter essa percepção desses exercícios, né? Numa linguagem que eu possa atuar, não ficar indolente, mas esforçar nesse lugar. Muito obrigada pelo apoio aí, obrigada, Eliana, pelo co-host. Muito obrigada. Beijo. Bom final de semana. Pelas Tchau, gente. reflexões. Obrigada. Boa semana. Tchau, Climas gente.